Olá, olá você que me acompanha aí no canal, Professor Russo, no meu canal do YouTube, muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo. É muito importante que você que não está inscrito, bota aí o dedinho aí, ó, inscreva-se aí, clica ali em cima disso aí, vai. É legal você fazer isso, porque você está me ajudando a poder produzir mais vídeos e ajudar vocês aí, que são alunos de jornalismo, alunos que precisam da produção textual, você que é concurseiro, você, enfim, que é vestibulando, vai fazer Enem. Esse canal aqui ele trata de produção textual, sobre cultura de um modo geral, repertório para quem está fazendo Enem, jornalismo, e hoje a gente vai juntar tudo isso. E nós vamos falar de algo que é extremamente atual e que pode aparecer como tema de redação, que é a questão das fake news, especificamente fake news. E esse vídeo, na verdade, está inspirado em temas que estão sendo tratados, especialmente aí pelos alunos que estão se preparando para o Enem, quando fala dos desafios do jornalismo brasileiro, que seria um bom tema de redação. Então, desafios do jornalismo brasileiro, eu topei o desafio e eu quero fazer alguns vídeos sobre isso, para vocês entenderem um pouquinho mais, porque é um tema estrito, específico, restrito, especialmente a quem trabalha comunicação, e talvez crie algumas dificuldades para você, mas, de qualquer maneira, é muito importante que, mesmo que quem não trabalhe na área, ou quem não é graduando de jornalismo, também se interesse sobre esse assunto, porque ele é extremamente pertinente e extremamente atual. Então, é importante que a gente conheça exatamente o conceito do que é fake news e os desafios que a imprensa vai ter a partir disso, não a imprensa exclusivamente brasileira, mas a imprensa do mundo todo. Então, nós vamos falar sobre essa questãozinha da fake news. Você está pronto aí? Legal? Caderninho na mão? Já deu um like aí, deu um joinha. Ai, que bom! Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a minha telinha aqui. Vamos lá, vamos ver se está bacaninha a telinha aqui. Tudo jóia? Muito bem. Então, vamos lá. Você vai me acompanhar nessa jornada agora. Vamos falar de fake news. E vamos esclarecer o conceito, porque muita gente não sabe o conceito exatamente do que seja fake news, então a gente vai ter que estabelecer o conceito, mostrar quando surge esse conceito, enfim, vamos falar um pouquinho amplamente sobre isso e vamos dar alguns exemplos para aquele aluno, especialmente que está pensando aí em redação do Enem, ele tenha repertório, mas vai ajudar você, de um modo geral, a refletir sobre o assunto. O meu objetivo central aqui é ajudar na reflexão sobre a questão das fake news. Bem entendido? Vamos lá, então, caminhando bonitinho para isso. Então, fake news, e mais especialmente a pós-verdade, esse conceito, como nós conhecemos hoje, ele vai startar, para usar uma palavra da moda, ele vai começar lá nas eleições americanas, Donald Trump e a dona Hillary Clinton. O que aconteceu nessas eleições que foram muito impactadas pelas redes sociais? Barack Obama já tinha usado as redes sociais com muita evidência nas eleições anteriores, mas agora foi a vez das redes sociais da fake news. Bom, o que aconteceu? As plataformas de checagem, as plataformas de fact-checking, chegaram à seguinte conclusão durante aquelas eleições, revelando um dado que é bem interessante de a gente fazer uma análise. As 217 falsidades durante a campanha, 217 falsidades, 79% dessas falsidades foram atribuídas a Donald Trump e 21% a Hillary Clinton. Foram 217 falsidades. Professor, o que é exatamente uma falsidade? O que é exatamente uma fake news? A gente vai ver aí. Segura aí. Beleza. Bom, em 2016 vem um dado interessante, porque em 2016 a palavra pós-verdade, post-truth, passou a incorporar o dicionário, que é a baliza do dicionário da língua inglesa, que é o dicionário de Oxford. Então, esse dicionário é extremamente conceituado, a Universidade de Oxford é extremamente conceituado, e em 2016 essa palavra passou a fazer parte do vocabulário da língua inglesa, dada a importância desse dicionário. Bom, curiosidade, se nós transpusermos isso no Brasil, você vai ver que no Brasil o dicionário que nos serve de baliza, para quem não sabe, é o dicionário da Academia Brasileira de Letras, é o famoso VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa,
Saiu uma edição agora em 2021 e as edições agora são apenas e tão somente eletrônicas. Se você entrar lá na página da Academia Brasileira de Letras, ABL, você vai encontrar na primeira página lá o VOP, você pode colocar uma palavrinha e ver se aquela palavrinha já está registrada em língua portuguesa, ou já está registrada no VOP, que é o dicionário oficial. Clicando ali, eu percebi que tem algumas coisinhas novas em função justamente das modernidades, né? Por exemplo, uma delas que aparece no VOP desse ano é negacionismo. Olha que curioso, legal. Ciclofaixa apareceu esse ano lá. Necropolítica, olha que curiosidade, né? Notícia crime. Docu-série, documentário mais série. Feminicídio e pós-verdade. Então, a pós-verdade, ela aparece no VOP agora em 2021, mas lá em 2016 ela já aparecia no dicionário de Oxford. Curiosidade, estou dando elementos para quem vai construir, por exemplo, uma redação para o Enem. Qual é a característica dessa pós-verdade? Né? É que a pós-verdade trabalha com a racionalidade versus a emocionalidade, ou seja, o que vai interessar para a fake news, para a pós-verdade, é a emoção e não a razão. Não se trabalha com a razão, se trabalha com a emoção do ser humano. E todo mundo sabe como isso é importante, como já houve domínio das massas pela emoção. E pelas fake news, né? Não penso que fake news é uma novidade, sempre existiu na história da humanidade. Hoje ela aparece com esse nome, e evidentemente que o fenômeno da internet multiplicou essa possibilidade, mas não é novidade. Legal? Bom, outra característica da pós-verdade é a banalização da mentira. Olha que interessante, né? Ou seja, a mentira se torna banal, uma coisa cotidiana e corriqueira. Essa é a pós-verdade, né? E relativiza a verdade. Quer dizer, é verdade em parte, mas não é totalmente verdade. Significa, em última instância, que a característica essencial da fake news, sintetizando tudo, ela dá mais importância do como do que o quê. O como é que vai interessar mais, porque o como vai despertar a curiosidade nas pessoas e muitas vezes esse como vai de acordo com aquilo no qual as pessoas acreditam, né? Ou querem acreditar. Muito mais importante do que o fato em si, ou seja, o que de fato aconteceu. Esse é o fenômeno. Por isso que muita gente fica assim, mas como é que as pessoas podem pensar que isso é verdade e tal? Porque vai de acordo com a sua crença, ou seja, o como, a forma, e não o conteúdo, o fato em si. Legal? Olha que características interessantes, eu estou sintetizando isso para vocês, legal? Bom, redatora-chefe do The Guardian, em seu artigo, ó, como a tecnologia rompeu a verdade, é boa essa frase, hein? Tecnologia rompeu a verdade, privilegia-se o quê? A viralidade é mais importante que a qualidade e a ética, né? Qualidade e ética estão em segundo plano, o que interessa é a viralidade. Nós vivemos num mundo em que a viralidade interessa mais, a quantidade de likes, a quantidade de joinhas e de ok's vale mais que a qualidade do conteúdo e que a ética de quem propaga aquele conteúdo. Então, é a viralidade. Está aí uma boa característica, né? A gente discutia a questão da viralidade. Eu adorei isso, hein? Gostei muito disso. Vamos lá? Vamos ver mais? Agora, vamos lá. Se aquele aluno que, porventura, venha fazer aí uma redação do Enem, eu vou um pouquinho mais fundo para ajudar vocês, porque eu vou dar alguns episódios que mudaram agora, não mais a vida das pessoas com as fake news, mas que mudaram políticas de Estado. Olha que boa ideia para uma redação, hein? Ou seja, políticas de Estado mudaram em função de fake news. Isso. O mais notável caso foi o caso do Brexit. O que é o Brexit? Né? Uma abreviação da palavra inglesa Britain versus exit, que se popularizou na campanha do pró e contra a saída da Inglaterra do Reino Unido, né? Do Reino Unido da União Europeia, perdão. A escolha pela saída foi determinada por meio de um referendo, votado em 23 de junho de 2016 por 17,4 milhões de pessoas. E o resultado acabou custando a demissão do primeiro-ministro da época, que era o David Cameron. Aí depois veio a Theresa May, que também já não é mais a primeira-ministra. Olha que interessante, gente. A quantidade de fake news que rolou justamente nesse referendo foi tão grande que acabou influenciando a decisão da saída do Reino Unido da União Europeia. Ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia foi determinada por fake news que foram instauradas dentro do imaginário popular das pessoas
que acabaram acreditando naquelas fake news, sem checar, evidentemente, e isso mudou a política de Estado. Então, você vai ver que, a partir disso, tudo que aconteceu na economia da Inglaterra, do Reino Unido, em função dessa saída, e o que isso ocasionou, né, profundas mudanças na sociedade. Interessante isso, né? Então, Brexit. O segundo grande episódio, que também vai nos importar bastante, é o episódio relacionado às Farc, é o acordo de paz que aconteceu lá na Colômbia. Então, olha só, o presidente Juan Manuel Santos, ele fez uma reunião com o líder das Farc, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o Rodrigo Londoño, conhecido também como Timo León Jiménez ou Timochenko, e lá desse acordo, ou seja, um problema muito grave que acontecia, que já tinha custado mais da morte de 200 mil pessoas ao longo de toda a história, 200 mil pessoas morreram em função do terrorismo implementado pelas Farc, que dominavam parte do território, dominaram durante muito tempo parte do território colombiano, e é isso que acontecia, então era um movimento militar. Houve um acordo de paz para pacificar exatamente toda essa questão, e isso o que resultou, de novo, fake news. E aí, com 50,2% dizendo não da população no referendo popular, o acordo não foi homologado pelo referendo popular. Ou seja, 4 anos de trabalho do presidente para justamente buscar a paz, e aí fake news acabaram mudando o destino da Colômbia. Olha que interessante isso também, os destinos de um Estado sendo mudados pelas fake news. Bom, aí vem o teminha de redação que eu tenho visto por aí, eu queria comentar com vocês isso, né? Muita gente diz assim, olha, qual é o tema de redação que pode cair? Os desafios da imprensa brasileira. E os desafios da imprensa brasileira diante das notícias falsas. Qual vai ser o desafio? Primeiro ponto que eu quero traçar aqui, porque o desafio não é exclusivamente da imprensa brasileira, né? Porque não é um problema exclusivamente brasileiro. Segundo lugar, esse tema no Enem é um tanto quanto específico. Eu não apostaria nesse tema. Eu acho que é importante a gente falar disso, mas eu não apostaria nesse tema. Por quê? Porque você estreita muito, especifica muito para a questão do jornalismo, que é uma mídia. Quando a gente fala de mídia, gente, mídia é o genérico, jornalismo é um tipo de mídia, né? E acho que discutir jornalismo e os desafios do jornalismo é muito específico para um aluno que está terminando o ensino médio. Então, me parece que os desafios da comunicação, os desafios das fake news, a importância da comunicação, a importância da divulgação de informações, talvez isso, ou da mídia, de um modo geral, talvez isso seja mais importante, ou, digamos, mais possível de aparecer do que propriamente o jornalismo. Mas, como o jornalismo é uma coisa sensível, importante, e é a minha área, eu vou puxar para a minha área aqui para ajudar vocês, legal? Então, olha só, o que a gente tem que observar sempre, se você estiver falando sobre jornalismo, é que a função do jornalismo tem que ser examinada pelas pessoas, e o leigo, de um modo geral, não percebe qual é a função do jornalismo. A função do jornalismo é dar solidez à democracia. Ou seja, vou usar uma frase bonitinha agora para você, hein? O bom jornalismo e a democracia são irmãos siameses, ou seja, um precisa do outro. Uma forma de você fiscalizar os agentes públicos é por meio do jornalismo, por isso que o jornalismo é tão importante. A função do bom jornalismo, é claro que tem o mau jornalismo, como tem os maus médicos, como tem os maus engenheiros e maus advogados, mas a função do bom jornalismo, e nós não podemos perder essa referência, é servir de fiscal para a sociedade. E aí você tem o jornalismo investigativo, que vai atrás dos problemas que a sociedade apresenta, vai digamos, dos maus agentes públicos. Essa é a ação fiscalizadora do jornalismo, e essa é a função cidadã do jornalismo. A gente precisa entender isso. Então, quando você tem um volume grande de fake news surgindo, o jornalismo ele é envolvido por essa gama de notícias falsas, e isso, evidentemente, vai bater, e agora sim, muito importante que eu vou dizer, no principal patrimônio, você está anotando aí, no principal patrimônio do jornalismo, que é a sua credibilidade. Então, o principal patrimônio de uma empresa jornalística é a credibilidade. Se você não crê naquilo que eles dizem, não existe jornalismo. A consequência disso foi o surgimento de empresas de checagem de informação. Isso é uma consequência imediata do que aconteceu com as fake news, com o volume de informações falsas, né? Então, essas checagens passaram a acontecer. Olha só
que ideia interessante para você, né? As checagens de informação começaram a surgir com códigos específicos de conduta remetendo à questão ética, né? E algo que é muito importante é que não vai, de modo nenhum, não vai acabar com as fake news. Fake news veio para ficar. O que é importante é o esclarecimento da população frente a esses problemas. Então, vamos lá. O primeiro grande desafio que existe, já que a credibilidade é o grande patrimônio do jornalismo, o primeiro grande desafio é saber enfrentar. Como? Educando as pessoas a saber diferenciar uma informação verdadeira de uma informação falsa. Por isso, surgem as empresas de checagem. Aqui no Brasil, nós temos duas importantes, que é a Lupa e Aos Fatos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão trazer informações que foram largadas por políticos ou na imprensa de modo geral e vão verificar se aquela informação é verdadeira ou não. Vão fazer essa checagem. Então, são empresas de comunicação, de jornalismo, mas com uma função específica de checar informações. Então, os grandes jornais já fizeram isso, tem os seus setores lá de checagem de informação, isso acontece com o Globo, né? É isso mesmo, o Globo ele tem uma parte de checagem de informação que trata disso. O Estado de São Paulo, o UOL também tem, as grandes empresas jornalísticas, os grandes players jornalísticos brasileiros já possuem as suas próprias agências de checagem. Legal? Mas eu vou falar como é que a Lupa, por exemplo, faz essa checagem, né? Ela observa a declaração e vê se é verdadeiro ou se é falso. Mas também, olha só como isso é complicado de saber o que é verdadeiro ou falso, né? Se há ou não confirmação daquilo, né? Não existem dados ou fontes públicas que possam confirmar ou rejeitar a informação. Se não se sustenta a afirmação, entra em contradição com outras prestadas pela mesma pessoa. Então, esses são os carimbinhos que a Lupa, por exemplo, faz da informação. Então, não é só se é falso e verdadeiro, a coisa é um pouquinho mais complicada. Cada empresa de checagem possui os seus rótulos aqui, que ela vai determinar. Legal? No caso da Lupa, você tem esses casos aí. Se é que já não mudou, tá, gente? Porque isso é muito dinâmico, né? Pode aparecer, é verdadeiro, mas informação confirmada parcialmente. Não é bem assim, informação com interpretação parcial de um dado. Olha como é complexo lidar com a verdade, né? Controverso, informações ou dados com versões contraditórias de duas ou mais fontes. Então, todos esses aqui são carimbos que existem para você rotular a informação. O que é fake news, então? Diferente de manipulação, o que é manipular? Quando você pega um dado e distorce aquele dado, é diferente da fake news. A fake news é quando você tem uma história totalmente estapafúrdia, criada, não é? Totalmente falsa e criada, né? Mas ela trabalha emocional, portanto, ela é impactante. Esse é o perfil da fake news, né? A Estátua da Liberdade, reconstruída por um artista sírio com os destroços da própria casa. Vai dizer que isso não é o como, que eu tinha falado antes. Ó. Vai dizer que você não quer acreditar nisso. Não é verdade, é mesmo. É emoção. Você observa que isso aqui está lidando com emoção. Quer dizer, um artista sírio reconstrói com a Estátua da Liberdade, quando ele perde a liberdade e a casa dele é destruída. Isso não é emblemático, né? Destruída por um bombardeio americano. Imagina, olha a contradição, o bombardeiro americano destrói e ele vai com os destroços da casa construir uma estátua. Eu estou trabalhando com como? Ou seja, essa notícia, ela lida com a emoção, ela não lida com o fato. O fato qual é? Aí sim, a obra que foi compartilhada nas redes realmente de um artista sírio, mas não é uma escultura, nem foi feita com destroço da sua própria residência. A equipe de checagem do Globo entrou em contato com o sírio Traman Azan, autor da obra, que esclareceu a verdade por trás da imagem que viralizou nas redes. O que o Azan disse? Não é a primeira vez que ele é questionado sobre uma fotomontagem que ele faz, é um trabalho de fotomontagem. Aí diz ele, ó, eu postei esse trabalho com a legenda de que se tratava de uma montagem, mas foi utilizada de uma maneira completamente diferente. Era uma maneira de retratar a esperança de que, em meio a tantos bombardeios, haveria uma chama de liberdade. A notícia falsa não é algo que afeta diretamente minha arte, mas afeta a mente das pessoas. Olha que interessante isso, né? Isso aqui é uma frase boa, hein? Afeta a mente das pessoas. Então, você está percebendo por que é como? Você viu por que é como? Ele lida com a emoção. Agora, você pega uma imagem que era por uma coisa e diz que ela é de outra coisa. Isso é a fake news. Não é a mesma coisa que manipulação. Legal? Manipular é você pegar um pedacinho da verdade e contar a história que interessa apenas a um lado da questão. Isso é manipular. Legal?
Encontrada sozinha no meio da guerra, menina síria, órfã, sorri sem saber o que está acontecendo. Olha que gracinha, gente. Como é que você não vai se emocionar? Não está lidando com o seu coração? Não está lidando com a emoção? Olha o olhinho da criancinha, olha, sujinha e tal, né? Sozinha no meio da guerra, né? Tá aí, é a foto. A foto existe, existe a foto, existe a menina. Mas é falso. Por quê? Porque se pega a foto e a menina e se coloca noutra situação. Então, os olhos azuis, o sorriso de uma garotinha viralizaram nas redes sociais como se demonstrasse a pureza e a tranquilidade de uma criança órfã em meio ao caótico cenário da guerra na Síria. A atriz Giovanna Antonelli foi uma das internautas, olha só, a Giovanna Antonelli, gente, olha, que compartilhou a história no Instagram, uma postagem que ultrapassou 81 mil curtidas. A verdade é que a garota, 81 mil curtidas. E a pressa, né? Você quer acreditar. Por que a Antonelli fez isso? Porque, porra, olha só, coitadinha da garota, você está lidando com a emoção. A verdade é que a garota se chama Sintra, não é órfã e continua sob os cuidados dos pais em uma área mais segura do país, na cidade de Homs. O próprio autor da foto desmentiu o boato numa nova publicação feita e tal, etc, etc, etc. Vocês estão notando como uma coisa acontece? Então, olha só, isso é bem emblemático. Olha só, então, o que... Vamos lá, vamos fechar aqui. Ó, mais uma, então, para vocês. Olha só que bonitinha essa aqui. Ó. Menino sírio deitado sobre o túmulo de seus pais. Olha aqui, morreram os pais, o guri está ali, deitadinho. Pode dizer que você não quer acreditar nisso. Né? Olha, levou até o travesseiro, ó, mas ficou com os pezinhos ali no frio, coitadinho, né? Tadinho, dá peninha. Emoção pura. É o como? 170 mil vezes no Facebook nos últimos 3 dias. A suposta foto de menino sírio dormindo entre os túmulos dos pais tocou muitos internautas. A intenção do fotógrafo Abdul Aziz Al-Otaibi, oh Jesus, era provocar a reflexão sobre a ausência dos pais para as crianças, mas ele não planejou qualquer relação da foto com a guerra na Síria. O que vocês estão vendo? Que, na verdade, a fake news, é isso, né, gente? Ela é um, deixa eu voltar, ela é um estilo de notícia falsa que lida com a emoção. É diferente de manipulação. Então, para fechar esse nosso papo tão legal que nós estamos tendo aqui, você vai me perguntar, então, o que é manipulação? Manipulação é quando a gente distorce aquilo que aconteceu. De fato, aquilo é verdade, mas a gente distorce, né? Isso é manipular a informação. Você lida com uma parte da verdade e não com o todo. Então, você coloca os holofotes e a sua lente num aspecto só do fato e deixa o outro obscuro. Só para dar um exemplo, vamos pegar alguns exemplos aí. O pessoal descobriu que a Globo é fake, a Globo é fake. Não, a Globo não é fake, a Globo manipula a informação, é diferente. Eu vou dar um exemplo clássico. Nós estamos lá na Emenda Dante de Oliveira, Diretas Já. Legal, isso aí é... as eleições foram em 86, as eleições aconteceram em 85, 86 assume o novo presidente, era 82, 83, a emenda Dante de Oliveira, que previa as eleições diretas já para as eleições de 85. Né? Nós vivíamos ali durante o último governo militar, João Figueiredo. 82, 83, agora não lembro. Legal, a emenda Dante de Oliveira vai ser votada e ali, a partir disso, os partidos de oposição ao regime militar criam a campanha Diretas Já, que toma conta das ruas do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, uma movimentação danada. E sai aquele povo em São Paulo, enlouquecido pelas Diretas Já, os partidos de oposição, evidentemente, nós não tínhamos ainda as redes sociais. E exatamente no dia do aniversário de São Paulo, há toda uma movimentação na cidade, e a Globo diz o quê? A Globo mostra aquelas pessoas como se elas estivessem na festa do aniversário de São Paulo, e não o movimento Diretas Já, mas faz uma observaçãozinha no final, e aqui no cantinho tem um pessoal que está protestando, etc, etc, etc. Quer dizer, havia aquele movimento, havia, evidentemente, a festa do aniversário de São Paulo, mas houve uma confusão proposital ali em que a informação foi manipulada, mas havia aquelas pessoas, de fato elas estavam ali, a notícia foi dada, mas o foco foi outro, percebem? Então isso é manipulação, isso não é fake news. Então o que você viu hoje? A origem da fake news, como ela se processa, a gente está vendo que ela veio para ficar, a gente está vendo que ela faz parte da cultura, não é só de hoje, e o grande desafio do jornalismo é lidar com a fake news, porque o seu grande patrimônio é a credibilidade. Então, a função
do jornalismo é ensinar as pessoas a diferenciar o que é uma notícia falsa de uma notícia verdadeira e mostrar à população a importância do jornalismo e que o jornalismo precisa ser alimentado. Por quê? Porque alimentando o jornalismo, você também vai alimentar a democracia. Beleza? Dá uma curtida aí, se você não se inscreveu, inscreve, chama a galera, passa esse vídeo, viraliza aí, gente, que não é fake news.